Aqui, eu quero formar um partido. Meu nome é Alessandro Aparecido de Souza. Eu estou questionando aqui. Eu vou, porque, como um rapaz mestiço, brasileiro, moreno, eu não sou obrigado a saber essas coisas, não. Não tenho nem raça. Agora, o Hitler diz que é superior, né? Ele prega o tempo inteiro que ele é superior, que todo mundo é inferior e tudo mais. Desde o começo a gente está falando que vai restaurar os celtas. E vai mesmo, restaurar os celtas. As tribos celtas serão refeitas. E uma delas, por incrível que pareça, é do tal todo-poderoso Hitler, né? O mesmo lá que dá 2001 menos 1945, 56, né? Que ele morre com 56 anos e há uma coincidência ali, porque esse homem atormenta a humanidade, que é o 2001 menos 1940 são 56, ou seja, esse homem, mesmo depois de morto, ele atormenta a humanidade. Agora, vamos raciocinar. O que há de errado que, para mim, vai ter que ter historiadores explicando, porque se a raça branca é superior, a primeira coisa que vai explicar do Hitler é que ele não é nórdico, né? Ele é celta. A Áustria é celta. O pai dele é da parte do... Eu não sei se o pai dele é alemão. Isso aí é uma coisa que vai ter que nos explicar. O que há de errado com o Hitler? Porque se ele for, o pai dele for austríaco, a mãe dele for austríaca, e ele não ter nenhum parente alemão, significa que ele é austríaco. Se ele for austríaco, olha o probleminha que ele tem aqui, ó. O que é isso aqui? Desculpa. O que é isso aqui? Língua oficial, alemão. Línguas regionais, eslovaco, croata e húngaro. Esloveno, né? É uma língua eslava. O croata, acredito que seja uma língua eslava. O húngaro eu não sei, mas possivelmente deve ser, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas, cadê a língua austríaca? Os judeus ainda falam o hebreu, o hebraico. O Hitler fala o quê, pelo amor de Deus? Ele fala a língua dos outros, ele acha que, ou seja, eu não sei se ele é austríaco mesmo. Isso aí é uma coisa que a gente, eu não tenho nenhuma pessoa conhecida que seja historiador, não conheço ninguém. Mas alguém vai ter que nos explicar o que, por quê? O Hitler não tem uma língua própria? Primeiro, nas minhas investigações aqui, eu vi que o Hitler não, não tem... A tribo dele foi exterminada, tá? Pelos próprios alemães. É o mesmo que o Japão tentou fazer com as Coreias. Proibir a língua, proibir a cultura, proibir tudo e destruir aquela tribo. E foi o que aconteceu. Porque os austríacos acabaram deixando... Eu não sei o que é um austríaco, eu não sei qual era a tribo antiga deles, né? Porque eles tinham uma tribo antiga, antes dos alemães chegarem. Porque os alemães destroem praticamente todos os celtas, escapando poucos ali, com o irlandês escapou, o escocês e escapou os bretões, né? Mas olha aqui, ó, eles eram da tribo celta. Por isso o Hitler não tem língua, tá? Ele não tem uma língua própria que ele diz lá, que ele conversa em alemão. Olha lá. Com o declínio do Império Romano, bárbaros, incluindo hunos, godos, lombardos e vândalos. E eles destruíram a cultura do Hitler, tá? Eu não sei o que ele posa de... Ele só posa de superior, isso que eles vão ter que explicar. Ele só mostra ali que ele é o superior falando o alemão, tá? Falando o austríaco, o Hitler não é nada. Ele não é
o bambambam bam, bam, não. E isso é fato. Tá certo que os historiadores vão nos explicar, porque eu tenho o 5º ano do primário incompleto. Eu estou tentando fazer o meu melhor possível aqui. Eu sei que pela cúpula que eu criei e pela restauração dessa tribo celta, eu vou conseguir ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Isso é fato. Isso é fato. Eu já ganhei. Agora, eu não consigo fazer isso sozinho. Então tem alguma coisa errada com o que o Hitler está fazendo, porque ele está dizendo que é superior, sendo que nem língua ele tem. Nem língua ele tem. Todos esses países, Alemanha é o alemão, esloveno é esloveno. Aqui, ó. Esloveno é do país Eslovênia. Aqui, é uma língua com um tronco linguístico correto, ó, coisa que o Hitler não tem. Desculpa. E o croata da Croácia, o húngaro da Hungria, mas o Hitler não tem língua. E ele fala de todo mundo mal, só que ele fala em alemão. O mesmo alemão que destruiu a tribo dele, tá? Então, os historiadores vão nos explicar. Quando nós formarmos o partido, por quê? O Hitler é tão superior assim que ele não tem nem língua. E ter uma língua é fundamental, amiguinho. Raça superior não tem defeito. Ter um defeito tribal, que o defeito do Hitler é linguístico, religioso, cultural. Ele não tem nenhuma dessas coisas. Os judeus têm língua, cultura e religião. E outros povos também. Povos esses que ele disse que era inferior. Então, vamos que vamos. Só esse defeito do Hitler aí tornaria a raça europeia inteirinha inferior. Eu não sei. Os africanos, acredito que não tenha também. Os indígenas também não. E aí nós vamos colocar tudo isso ali, fazer essa questão ser resolvida, né? Então, me ajudem, se inscrevam no canal, para a gente conseguir achar um historiador para me ajudar. E consertar a tribo do Hitler. Você vai dizer, pô, Alessandre, é difícil. Não é não. Aqui nós tínhamos uns nativos, chamados Guaicurus. Os Guaicurus eram nativos guerreiros. Eles simplesmente pararam de procriar e estavam se auto-extinguindo. Dessa tribo Guaicurus saiu outra tribo, os Cadwells, que tem a língua Cadwell, que tem a cultura Cadwell, que tem a religião Cadwell. Então, entenda, o que importa é a raça, não a tribo. Tribos nascem e morrem o tempo inteiro, que é o caso, por exemplo, dos romanos. Os latinos vencem os eutrúquios, mudam o nome da tribo para romanos, deixam a língua, o latim, porque latino fala latim. E eles mudam esse nome para romanos, mas permanece com o latim. Quando eles mudam de novo o nome da tribo, eles mudam para italianos, com a língua italiana. Enfim, é uma coisa comum. Então eu já ganhei o prêmio. Você vai perguntar, eu digo para você, eu já ganhei o Prêmio Nobel da Paz. Eu descobri tudo isso. Tá? E é muito fácil de entender. Então os austríacos vão entender que na hora que for chamado na França, que o tronco mais poderoso que tem ali é o que está na França, que são os bretões, porque a Inglaterra não chama Inglaterra, ela chama Bretanha. Por isso que você vê eles dizendo os britânicos, a Grã-Bretanha. E dos bretões ali, da França, já saíam os cornualeses. E também o país de Gales. Então, amiguinho, tribo é uma coisa que nasce o tempo inteiro. O que importa é a raça.
E a raça continua sendo europeia, mesmo a princesa Europa sendo bem moreninha, né? Porque ela é grega, ela é da mesma característica dos árabes, né? Que é bem moreninha, que nem muitos brasileiros aqui. Então, a gente queria também que mudasse esse nome europeu, porque Europa é uma princesa que não tem nada a ver com a cor das pessoas que moram ali na chamada Europa, né? Então, eu espero que esteja bem claro, que vocês estejam entendendo e na hora eu vou pedir uma ajuda e nós vamos fazer muito melhor que isso. E a Áustria vai ter uma tribo tirada dos bretões, vai ter uma língua, vai ter uma cultura que é celta, porque o Hitler é celta, tá? Eles foram totalmente colonizados, assim como os índios, os nativos. Eles foram colonizados, destruídos e colocaram ali outro tipo de cultura. Olha aqui, ó. Eles são celtas, tá? Eles são celtas. E eles vão voltar a ser celta. Eu vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz porque isso é a minha missão. Eu vou conseguir fazer com que todos os povos celtas, a Suíça, a Holanda, Portugal, tem que mudar a sua língua, porque está cheia de latim. É uma língua que pode ser tirada do mirandês. O espanhol pode tirar a sua língua do astúrio-leonês, ajudar até o País Basco. Não é País Basco coisa nenhuma, eles são espanhóis também. Esses povos não têm que estar se separando para ter cultura, eles têm que se juntar e se fortalecer. Então, da ponta de Portugal à ponta da Irlanda, conta quantos países celtas tem daqui até lá, até a ponta da Irlanda. Todos eles serão restaurados. A minha proposta da Cúpula dos Direitos Humanos, com sede na França, e cada continente tem a sua. A África tem a sua, aqui tem a nossa, na Ásia tem a deles, enfim. Nós vamos conseguir restaurar, sim. Então, Portugal provavelmente nem chama Portugal mais, né? E não vai dar para entender o que eles estão falando. Tanto Portugal não chama Portugal, quanto Espanha não chama Espanha. De tanto latim que tem na língua, ficou difícil para os portugueses. Então, a gente vai propor isso. Ninguém está forçando a pessoa a dizer, essa é minha opinião. Não. Nós vamos propor e mostrar o que está ali de defeito. E que é fácil consertar. Eles podem continuar com o português, o país pode continuar chamando Portugal, mas o mirandês tem que tirar toda e qualquer palavra em latim. Qualquer sílaba em latim, até a escrita, é que nem a indígena, aqui no Brasil, a nativa. Tem que tirar até a forma latina de escrever. Tem que ser outro tipo de escrita. Uma escrita celta, que seja para todos os celtas. Aquelas letras são celtas e todas as línguas celtas são escritas com aquele tipo de letra. O nosso grande rei Charles, que é um dos maiores bretões, na sua coroação será coroado por na sua coroação terá um druida como sacerdote, o que não tem agora, porque a cultura deles é uma cultura druida. Os líderes religiosos deles são druidas, né? Na coroação do grande rei Charles, tem padres católicos. Isso não faz parte da cultura deles. A cultura deles é celta. E é isso que importa. É isso que tem que ser feito. Porque o celta tem que ser restaurado, né?
tem que ser restaurado e tem que ter a sua cultura de volta. Aqui, esses são os verdadeiros líderes religiosos que, de muitos anos atrás, que são os líderes do nosso maravilhoso país chamado Bretanha, e não Inglaterra. A Inglaterra não existe, amiguinho. A Inglaterra, ela não existe, meu amigo, minha amiga. Eu ganhei o prêmio Nobel, por isso vou ganhar, sim. É o meu sonho. Eu descobri tudo isso e eu vou conseguir, sim. O nosso amigo, a Inglaterra não existe, que é anglo-saxão germânico. Germânico não. Todos esses povos não são germânicos, incluindo esse aqui. Isso aqui é celta, amiguinho. Não é germânico. Aqui, eles são celtas e não germânicos. Então esse homem nunca foi e nunca será. Eu acredito mas eu não tenho certeza. Por isso que eu estou pedindo ajuda. Eu não tenho certeza se este homem é celta, 100% celta, ou se ele é um homem nórdico. Porque é três: eslavo, nórdico, celta e os outros eu não sei o nome da tribo por lá, naquele lugar. Porque se ele for celta, tudo que ele falou será desmentido. Porque tudo ele não tem. Ele não tem língua, ele não tem nada. E ele é de outra cultura. E nem tinha motivo para fazer isso. É da ponta de Portugal à ponta da Irlanda. E o nosso grande rei Charles seria coroado. E na sua coroação teria sacerdotes druidas também, porque é um direito que eles têm. É um direito mundial, respeitado pela minha cúpula, que é de todo cidadão, de todo este continente. Porque a cúpula deles fica na França, que é a cúpula celta. Tem a cúpula nórdica, tem a cúpula eslava. Como tem três tribos diferentes, com três culturas muito diferentes, e eu não sei se tem outro tipo. Para mim, para o meu conhecimento do quinto ano do primário incompleto, eu só sei três tribos: nórdica, celta e eslava. Eles não são de cultura parecida. E essa cultura será restaurada. Também não tem templos celtas. Não tem nenhum templo celta. Porque eles nem reconhecem eles mesmos como celta. Houve uma destruição da cultura. Então, se o Hitler foi celta mesmo, 100% celta, quem responde por ele é justamente a pessoa do francês. São os franceses que respondem por ele, porque os franceses são o chefe da cúpula celta, né? Porque a cúpula celta, ela é uma cúpula diferente da nórdica. São outros interesses. Aqui já não tem, tá? Seria uma cúpula indígena mesmo, nativa. Então é uma cúpula só. Os 30 países são uma cúpula só. Que é óbvio que fica no Brasil a primeira cúpula, que é a cúpula que trata mais de problemas raciais e coisas do tipo. Por quê? Os problemas econômicos, por exemplo, ficam na cúpula de comércio, que pode ficar na Inglaterra, ali na deles, na nossa pode ficar na Bolívia, pode ficar no México, pode ficar no Canadá. Nós temos a cúpula militar, que é o exército da cúpula, parecido com o da ONU. Nós temos o judiciário, que tem por obrigação ficar no Chile, porque tem que devolver a saída do mar da Bolívia, né? Ela tem que ficar no Chile e vai ficar. E nós vamos fazer a expansão indígena aqui dentro, a expansão nativa, né? Que são os 3 milhões e meio e 500 mil quilômetros, que é da ponta do Acre até mais para cima.
Ah, o Brasil vai pagar o Acre tudo bonitinho, mas o Brasil também fez uma coisa muito louvável. Primeiro, quem declara a independência do Acre é o próprio nativo, é ele que decide. E algumas pessoas dizem que aquele acreano lá é um nativo peruano, tá? E o Brasil faz uma coisa. O país chamado Uruguai, que é quase o mesmo tamanho, tá? Então, o Hitler sendo celta é uma coisa bem interessante, porque se for, tudo que ele falou pode cair na gargalhada. Porque chamar os outros de inferior, sendo que ele tem problema linguístico, tribal, ele nem existe como tribal. Queridos, a coisa é feia mesmo. Ele tá bem ruim como tribo na Europa, tá? Não é uma coisa tão interessante assim, não. O Hitler tá bem mal como tribo. Assim como os ingleses. Ah, o negro isso, o negro aquilo, mas realmente eles não têm mais aquela tribo. Eles nem são ingleses. Anglo-saxão germânico jamais. Eles são bretões, né? Tanto que uma coisa que os ingleses fazem é proibir a língua córnica, tá? A língua cornualesa. Acho que é córnica que fala. Desculpa. Desculpa. Eles proíbem a língua e hoje eles têm dificuldade de falar a língua, os córnicos, que são os cornualeses. Só que o tronco da língua é bretão, né? Então é fácil restaurar a língua deles e tudo certinho. Porque os ingleses erraram assim como todos erram, né? E agora é hora da restauração. E a restauração será feita com extrema competência para que todos os povos tenham o direito a existir. Esse é um direito que eu, Alessandro Aparecido de Souza, estou dando a todos os povos. Porque todos os povos têm direito a existir. Todos os povos têm direito à língua, a manter e a preservar a sua língua. Todos os povos têm direito à cultura, manter suas tradições, suas danças, suas roupas típicas, seus costumes em geral. Todos os povos têm direito a manter a sua religião, manter toda ali, tudo preservado, manter a sua fé, se é assim que se diz na religião deles, manter todos os ritos, manter todos os templos para que eles não sejam tocados e manter todos os líderes seguros de qualquer ataque, de qualquer intolerante do mundo, pois ele não será tolerado. A intolerância não é tolerada por ali, nem por aqui. Todos os povos têm seus direitos resguardados. E os bretões não é diferente. Todos os líderes druidas têm direito à sua existência, à sua segurança, à segurança de todos os seus templos, incluindo fora da Bretanha, que chamam de Inglaterra, e que todos tenham o máximo, podendo usufruir de uma segurança total, vindo de uma cúpula que respeita todas as religiões. Seja o cristianismo, seja o islamismo, seja os bretões, com seus sacerdotes druidas, que nós não conhecemos essa religião não por completo, mas sim, todos eles têm seus direitos garantidos e preservados, enfim. Por isso que a cúpula tem um exército, tá? Todos os continentes têm o seu. Aqui tem o exército continental dos 30 países, ali tem o exército dos celtas, enfim. Todos nós temos nossos direitos, e se for preciso usar a força para manter esses direitos, serão usados. Uma das primeiras coisas que eu pedi foi o estudo da bomba, tá? Com o auxílio da Inglaterra e da França. Vou estudar uma certa bomba e não vou fazê-la, mas com a supervisão da Inglaterra e da França vou ficar estudando ela, porque todos os povos têm direito a se defender. Se inscreva no meu canal,
e vamos atualizar essa discussão. Porque realmente eu não tenho certeza de tudo que está ali, porque precisaria de um estudo mais profundo. E muitas dessas coisas não estão no Wikipédia. Então não dá para estudar, não dá para saber. Eu queria muito mais informação e não tenho. Tá? E vamos estudar. Se inscreva no meu canal. Aguardo vocês. Aqui é o Alessandro Aparecido de Souza, o homem da cúpula dos direitos humanos e do Partido Brasileiro Democrático, e que respeita você e ao Brasil. Olha aí, por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Olha, nem nórdico os alemães são, tá? E eu só conheço esses três, nórdico, celta e eslavo. Não conheço os outros. Então, quando o partido tiver um historiador bom, um professor bom, a gente vai aprender isso aí e passar a informação com mais clareza, porque realmente eu não conheço.